A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro de Esther, capítulo 3, versos 7 a 13. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso, entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres deles o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. O capítulo 3 de Esther nos revela a profundidade da maldade dos planos de Amã, que agora possui a promoção ao cargo de alto oficial persa, e a recusa de Mardoqueu em lhe prestar homenagem, busca uma forma de eliminar todos os judeus no Império Persa. Amã toma medidas concretas para determinar o momento exato de sua vingança, lançando o pur para escolher a data do massacre. Esta passagem nos oferece insights valiosos sobre a mentalidade de Amã e o caráter astuto e malévolo de seus planos. O termo pur é utilizado aqui para descrever um sorteio ou uma espécie de lote. Amã lança o pur diante de sua comitiva para determinar a data mais propícia para levar a cabo seu plano de destruição dos judeus. A escolha por meio de sorteio é uma característica marcante dessa passagem e sublinha a natureza arbitrária e desumana do plano de Amã. A escolha por meio de sorteio sugere que Amã não se importa com considerações éticas, humanas ou mesmo estratégicas ao decidir quando realizar o massacre. Ele está disposto a deixar essa decisão nas mãos do acaso, demonstrando o quão pouco ele valoriza as vidas dos judeus e quão profundamente sua sede de vingança o cegou para as consequências de seus atos. O uso do sorteio cria uma atmosfera de incerteza e medo entre os judeus, que agora sabem que estão sob ameaça, mas não sabem quando exatamente o ataque ocorrerá. Essa incerteza aumenta a tensão e o sentimento de impotência da comunidade judaica, que se vê à mercê dos caprichos de Amã e suas decisões cruéis. Além disso, o lançamento do pur cria uma sensação de inevitabilidade em relação ao massacre iminente.
Os judeus podem sentir que o destino deles está sendo decidido por forças além do seu controle, o que aumenta a angústia e a ansiedade. A passagem que Amã lança ao Pur pode servir como uma reflexão sobre a natureza do ódio e da intolerância. Ela nos lembra que o extremismo, quando não confrontado, pode crescer e se tornar cada vez mais impiedoso. O uso do sorteio para determinar a data do massacre é uma representação impactante do quanto a degradação moral e o desrespeito pela vida humana podem levar a atos cruéis e irracionais. Além disso, essa passagem também destaca a importância da incerteza e da ansiedade na experiência das vítimas de perseguição. As comunidades que enfrentam ameaças e discriminação muitas vezes vivem em constante temor do que o futuro reserva, e essa ansiedade pode ser tão debilitante quanto a própria violência. O capítulo 3 nos mostra o caráter maquiavélico de Amã e a crueldade de seus planos ao lançar o Pur para escolher a data do massacre dos judeus. Essa passagem nos faz refletir sobre a consequência do ódio e da intolerância desenfreada, bem como sobre a importância de confrontar o extremismo em todas as suas formas. À medida em que a narrativa avança, a gente vai percebendo como essa ameaça crescente afetará os personagens principais, especialmente Esther, que desempenhará um papel crucial na luta pela sobrevivência do seu povo. A história de Esther continua a nos lembrar da importância da coragem e da ação em face da injustiça e da opressão, independentemente das circunstâncias incertas e do medo que possam surgir. O decreto real é selado. No capítulo 3, a gente se depara com um ponto crucial na narrativa, pois apresenta a concretização dos planos de Amã e a emissão do decreto real que ameaça a existência de toda a comunidade judaica no Império Persa. Esta passagem é um exemplo contundente de brutalidade e do poder das autoridades na antiguidade, bem como da importância da coragem e da intervenção em face da opressão. Após ter lançado o Pur para determinar a data do massacre, Amã não perde tempo em dar continuidade aos seus planos. Ele se dirige ao rei apresentando uma narrativa distorcida e manipuladora sobre os judeus, que busca inflamar ainda mais a ira do monarca. Amã pinta os judeus como uma ameaça à estabilidade do reino e argumenta que sua eliminação é necessária para manter a ordem e o controle. A persuasão de Amã é eficaz e o rei cede às palavras enganosas de seu conselheiro. Ele entrega o selo real a Amã, autorizando-o a emitir o decreto que permitirá o massacre dos judeus. A decisão do rei é irrevogável e o selo real representa a autoridade suprema do Império Persa. O decreto real, uma vez selado com o selo do rei, torna-se lei irrevogável em todo o Império Persa. Ele ordena que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, sejam mortos e saqueados no dia designado. O texto do decreto deixa claro que não haverá piedade ou misericórdia para com os judeus e qualquer pessoa que os ajude será punido com rigor. A passagem é profundamente angustiante, pois descreve a oficialização da sentença de morte de uma comunidade inteira que se torna alvo de uma perseguição em massa. O decreto real lança
uma sombra de terror sobre a comunidade judaica, que agora enfrenta a perspectiva de aniquilação iminente. A emissão do decreto real causa tumulto e agitação na cidade de Suzã, a capital do Império Persa. A notícia da ameaça à vida dos judeus se espalha rapidamente e a cidade fica em estado de choque e apreensão. Um testemunho da gravidade da situação, pois a população da cidade, que não está diretamente envolvida nos planos de Amã, também é afetada pelo decreto. A reação dos habitantes de Suzã destaca a importância de reconhecer o impacto humano das decisões políticas e das ações das autoridades. O medo e a incerteza se espalham por toda a cidade, criando uma atmosfera de tensão e ansiedade. O decreto real de Esther nos lembra da crueldade e da brutalidade que podem resultar quando o poder das autoridades não é controlado e quando a propaganda enganosa é usada para excitar o ódio. Essa passagem ressoa com situações históricas e contemporâneas de perseguição e genocídio, servindo como um lembrete doloroso das terríveis consequências do extremismo. Também destaca a importância da coragem e da intervenção em face da opressão. A história de Esther, que ainda se desdobrará, demonstrará como uma mulher corajosa e determinada pode fazer a diferença e desafiar a tirania, mesmo nas circunstâncias mais adversas. O capítulo 3 de Esther é um ponto de viragem na narrativa, marcando a oficialização dos planos de Amã e a emissão do decreto real que ameaça a vida de todos os judeus no Império Persa. É uma passagem angustiante que nos lembra das terríveis consequências do extremismo e da intolerância. À medida que a história avança, veremos como Esther, com coragem e determinação, confrontará essa ameaça mortal e buscará a salvação de seu povo. A passagem também nos convida a refletir sobre a importância de resistir à opressão e de reconhecer o impacto humano nas decisões políticas e das ações das autoridades. No centro deste capítulo, encontramos o personagem de Amã, cuja ambição e egoísmo o conduzem a planos malignos contra o povo judeu. A busca implacável de Naamã por poder e glória, sua incapacidade de lidar com a rejeição de Mardoqueu e sua disposição de destruir vidas humanas em busca de vingança ecoam como um aviso solene. Devemos lembrar que o egoísmo, a busca desenfreada por poder e a intolerância têm assolado a humanidade desde tempos imemoriais. Ao contemplarmos a figura de Amã, não podemos deixar de pensar naquele que é a personificação do amor, da graça e da humildade, nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Amã buscava uma própria exaltação, Cristo se esvaziou de si mesmo e se tornou servo, disposto a dar sua vida como resgate por muitos. Enquanto Amã nutria o ódio e desejo de vingança, Cristo orava por seus perseguidores e oferecia o perdão àqueles que o crucificaram. A recusa de Mardoqueu em prestar homenagem a Amã nos lembra da importância de nossa lealdade e adoração exclusiva a Deus. Nosso mundo moderno nos tenta com tantas formas de idolatria, seja por meio da busca desenfreada por riqueza, fama, sucesso ou poder. Mardoqueu nos convida a permanecer firmes em nossa fé, recusando-nos a nos curvar
diante de qualquer coisa ou qualquer pessoa que ameace substituir o Senhor em nossos corações. O decreto real de Amã e a ameaça de destruição total dos judeus nos lembram da realidade da perseguição que muitos cristãos enfrentam em nossos dias. Em várias partes do mundo, irmãos e irmãs em Cristo encaram a intolerância religiosa, a discriminação e a perseguição simplesmente por causa de sua fé em Jesus. Eles estão sendo desafiados a permanecerem firmes, assim como Esté e Mardoqueu, confiando na providência divina e na coragem para enfrentar as adversidades. Mas a história de Esté também nos aponta para uma esperança profunda e gloriosa, pois assim como Esté se levantou corajosamente em um momento crítico para interceder em favor de seu povo, temos um Salvador que intercede por nós diante do Pai Celestial. Jesus, o nosso sumo sacerdote, está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, assegurando-nos que nada pode nos separar do seu amor. À medida que refletimos sobre o capítulo 3 de Esté, sejamos desafiados a considerar a quem servimos, a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades, e a lembrar que o nosso Salvador Jesus Cristo está conosco em todos os momentos, como a graça e a coragem de Esté brilharam na escuridão de seu tempo. Que a nossa fé e confiança em Cristo brilhem em nosso tempo, iluminando um mundo necessitado da esperança e do amor que só Ele pode oferecer. Que Deus nos abençoe e nos capacite e nos ajude a vivermos de acordo com esses princípios eternos, hoje e sempre.